que indicam realmente, eu vou esperar para ver o que vai acontecer domingo e quais serão os primeiros pronunciamentos do novo presidente. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo semanal, espaço onde debatemos o que teve de mais importante aqui na semana, que guiaram os principais mercados e tentando já projetar o que pode estar por vir na próxima semana importante, temos eleições presidenciais no domingo, alguns estados com eleições com governadores ainda também, então um cenário de bastante expectativa. Bom, antes de entrar no comentário, eu queria reforçar o convite, eu já tinha antecipado na semana passada, que no dia 3 de novembro, eu e o Pablo estaremos ao vivo aqui com vocês pelo YouTube, falando sobre renda fixa, né, estratégias de alocação em renda fixa. Então você, de antemão, já é nosso convidado. Eu estou pedindo o pessoal colocar já o link de inscrição aqui para vocês. Durante a semana eu mando por e-mail, vai estar no Telegram. Então todos os nossos canais você já vai receber a possibilidade de se inscrever. Como sempre, nossos eventos aqui nessa semana são gratuitos e vai ser um maior prazer em tê-lo aqui com a gente. Muito bem, e o que aconteceu de relevante nessa semana? Para entender um pouquinho essa semana, a gente retorna um pouco na semana anterior, onde nós tivemos uma puxada muito forte. Já vou colocar aqui o nosso gráfico na tela, que vai ficar um pouquinho mais fácil de entender o contexto. Nós tivemos essa puxada bastante importante, esse pivô de alta, bastante relevante aqui no nosso principal índice, inclusive com um certo descolamento das bolsas internacionais, e aqui teve uma motivação bem interessante. A questão da censura tinha colado positivamente na campanha do presidente Bolsonaro, e dados preliminares das pesquisas já davam mostras de que o jogo estava bastante parelho e muito imprevisível. E quando olhávamos as bolsas de apostas, já começava a ter uma leve vantagem de Bolsonaro na sexta-feira, o que motivou, na nossa visão, por apresentar uma proposta um pouco mais liberal, os mercados apostarem numa possível vitória do atual presidente. Sendo que o Lula não estava apresentando seu plano de governo, não estava apresentando quem seria um hipotético ministro da Fazenda, causa uma certa apreensão no mercado. Não é uma apreensão, não é uma preocupação muito alta, mas entre você ter uma visão de quem é o ministro, aqui no caso Bolsonaro, claramente é o Guedes, e num eventual governo do PT, uma dúvida, né? Então o pessoal acaba apostando muito mais na visão que eles conseguem enxergar. Então, no caso do Bolsonaro, não tem uma surpresa, né? Não é um Kinder Ovo, né? No caso do Lula, a princípio ainda não se sabe ao certo o que aconteceria. E aí, teve um Vietcong no domingo, né? Esqueceram de avisar para ele que a guerra tinha acabado, né? O infeliz Roberto Jefferson começa a gravar vídeos muito provocativos em relação ao STF, e num pedido de prisão preventiva, né, a polícia foi até sua casa, ele recebeu os policiais à bala, até com granada. Isso foi uma loucura, e por ser um apoiador do governo Bolsonaro, um coordenador informal do governo, da campanha do Bolsonaro, na hora grudou na campanha, e foi terrível. E o que se esperava, né, sob o ponto de vista de virada, já no final de semana teve um impacto brutal. As bolsas de apostas já viraram também imediatamente, e não foi diferente na questão da precificação dos ativos. E aí a bolsa voltou a corrigir bastante forte, mas o que acontece na prática, né? Ela volta para o patamar intermediário, como vocês podem verificar aqui no gráfico, né? Então ela estava gravitando aqui em volta das médias, não houve uma virada de tendência, ela simplesmente voltou para o patamar onde o mercado passa a expectativa de vitória do Lula, né? Simples assim.
E a partir do momento que o Lula faz um movimento de novo mais ao centro, publicando novamente uma carta de intenções, apesar de ser uma carta totalmente evasiva, subjetiva, não dizendo muita coisa, o mercado ele volta a ficar um pouco mais calmo e fecha exatamente nas médias. Então aqui, num compasso de espera, sem muita apreensão, não tão otimista quanto estava numa eventual vitória do governo Bolsonaro, mas também não tão apreensivo em caso de vitória do Lula. Então ficamos exatamente no meio do caminho. E até em detrimento de uma continuidade de recuperação lá nos mercados internacionais, como eu já boto aqui para vocês o gráfico do VIX. Reparem que nós estamos já na terceira semana consecutiva onde a volatilidade cai, fechamos essa semana nas mínimas. Reparem que S&P está oferecendo um pivô de alta, né, um segundo pivô já na movimentação dos preços. A Nasdaq, apesar de alguns balanços não terem vindo tão bons, ela já também prepara um pivô de alta. Olha só o que está acontecendo na Europa. Estamos claramente na montagem de um W, rompido aqui. Se na próxima semana tivermos a marcação de uma nova máxima, muito provavelmente teremos aqui claramente uma virada de tendência também nas ações europeias, ou seja, uma visão um pouco menos pessimista mundo afora, né? E a nossa bolsa, voltando aqui para o nosso Ibovespa, ela ficou flat, né? Como vocês podem verificar aqui, voltou para o patamar intermediário, estamos exatamente nas médias. E quando olhamos para o dólar, ou melhor, já que o DI está aqui, vamos falar primeiro da taxa de juros. A taxa de juros ela acabou rompendo aquela LTB que eu tinha desenhado na semana anterior, mas olha só onde é que elas estão. Ela continua aqui na faixa de precificação lá nos 12,90. Aqui simplesmente voltamos ao patamar anterior. Existia a possibilidade, ou um otimismo, que talvez no primeiro semestre do ano que vem os juros pudessem começar a ceder. Agora, dentro de um contexto de uma vitória do Lula, e ainda uma dúvida na questão fiscal, né, porque ele flerta, né, com a questão do teto, com a possibilidade de rompimento de teto, ninguém sabe ainda direito, né? Então, o mercado vai lá na frente, né? Primeiro ele atira, depois corre com o alvo atrás, né? Então as taxas de juros voltaram a dar uma estressadinha, subiram um pouquinho, não muito, né? A exemplo dos ativos, né? Então, e agora nós vamos ver no dólar que não está muito diferente, né? O dólar também, quando deu aquela estressada nos preços, flertou até no patamar acima lá dos 5,34, agora voltou e fecha exatamente nas médias. O que vem acontecendo praticamente nos últimos 3 meses, né? Repare que tem aqui esse grande retângulo e o fechamento se dá exatamente nas médias. Toda essa leitura, a gente olha a taxa de juros, olha o preço dos ativos, olha a variação da moeda, é um compasso de espera. Então, claramente, com a eventual possibilidade do crescimento do presidente Bolsonaro, os mercados ficaram um pouco mais otimistas, foi assim, um pouco mais otimistas, e agora voltaram a ficar flat, voltaram a ficar em compasso de espera, mas não tem um derrame, né? Não é, se o Lula ganhar, vai ser uma tragédia. Não, o mercado ficou flat, vai esperar, porque o Bolsonaro está um pouquinho mais claro o caminho, o Lula ainda tem pequenas dúvidas, né? Mas não existe medo, né? Então é isso que eu quero dizer. Então por isso que os mercados acabaram ficando bastante lateralizados aí nesse fechamento, e, obviamente, é bastante importante o resultado que vai acontecer esse final de semana e o primeiro direcionamento que o novo presidente vai dar. Se for o Bolsonaro, não tem muita surpresa, eu até imagino que a Bolsa possa caminhar com um pouco mais de força e acompanhar o restante do mundo. O mundo começa a dar sinais de recuperação. Nós já tínhamos tido uma amostrinha na sexta passada, que uma eventual virada do presidente, os mercados ficaram mais otimistas, e caso se confirme uma vitória de Bolsonaro, eu diria que poderemos ter uma abertura, inclusive, em gap de alta. E se Lula ganhar? Talvez até o mercado possa subir também, né? Então,
não existe uma definição muito clara em relação ao direcionamento. O gráfico, flat, né? Praticamente todos os indicadores de lado que indicam realmente, eu vou esperar para ver o que vai acontecer domingo e quais serão os primeiros pronunciamentos do novo presidente, para daí nós termos um direcionamento. O que só me chamou a atenção foi, dando uma olhada nos derivativos, e o preço das puts, eles subiram um pouco mais que a média. Ou seja, a procura por proteção aumentou um pouco mais. Ou seja, não houve uma liquidação de posições. Houve a utilização dos derivativos, caso haja algo inesperado, ou seja, se houver uma pressão vendedora um pouco mais forte, uma surpresa negativa, então parte das suas posições já estão protegidas. Então as puts chamaram a atenção porque elas acabaram subindo um pouco mais que a média, elas até não obedeceram a sua precificação de fórmula, né? Que é um sinal de aumento de proteção. E dado, se nós olharmos as bolsas de apostas, né, elas indicam a vitória do presidente Lula, né? Então as bolsas estão apostando em Lula, e essa subida das puts me parece que também seguem a mesma linha. O fato é que temos bastante coisa pela frente, tem esse pleito no domingo e vamos aguardar o que nos espera. Pessoal, era isso, espero que tenham gostado, espero que tenham um ótimo final de semana, espero que todos vão às urnas, exerçam o seu direito ao voto. E não esqueçam de se inscrever para a nossa live do dia 3, nós vamos falar de renda fixa, vamos falar de marcação a mercado, como é que se ganha dinheiro com marcação a mercado. Então vai ser uma satisfação tê-los aqui na próxima quinta-feira a partir das 18 horas. Pessoal, ótimo final de semana, espero vê-los nos nossos próximos vídeos. Até lá!